Bom, 15ª parte do caso Dora. É no combater dos motivos da doença que está o ponto fraco de todas as espécies de tratamento terapêutico da histeria. Isso é bastante exato, de um modo geral, e aplica-se igualmente à psicanálise. O destino, nesse sentido, é mais favorecido. Ele não precisa preocupar-se com a constituição do paciente ou com o seu material patogênico. Patogênico é a doença, tá? Basta-lhe eliminar o motivo para adoecer e o paciente fica temporariamente ou talvez permanentemente livre do mal. Ele está falando daquela sintomatologia pesada da histeria, não da estrutura histérica. A estrutura histérica vai ficar funcionando sempre, mas ele ainda não chegou em estrutura. Toda hora eu tenho que lembrar isso para vocês. Quantas curas milagrosas e desaparecimentos espontâneos dos sintomas teríamos, os médicos, que registrarem casos de histeria, se nos fosse dada mais a miúde a visão dos interesses humanos que o paciente oculta de nós. Num caso, um período declarado de tempo se passou. Num segundo, a consideração por alguma outra pessoa deixou de existir. Num terceiro, a situação foi fundamentalmente alterada por algum acontecimento externo e todo o distúrbio que até então mostrara maior obstinácia desaparece de um só golpe, aparentemente por vontade própria, mas na verdade porque foi privado de seu motivo mais poderoso, um dos usos que dele foi feito na vida do paciente. Reparem que ele está descrevendo toda uma questão da sintomatologia que desaparece, por uma razão, por outra, ou por eles terem trabalhado. Os motivos que apoiam o paciente em sua enfermidade provavelmente podem ser encontrados em todos os casos amplamente desenvolvidos. Mas há alguns nos quais os motivos são puramente internos, tal como o desejo de autopunição, isto é, penitência e remorso. Aí já entra o trabalho psicoterapêutico. Ver-se-á que é muito mais fácil resolver o problema terapêutico em tais casos do que naqueles em que a doença se relaciona com a consecução de algum objetivo externo. Nota. Mais tarde, contudo, Freud encarou de modo diferente as dificuldades terapêuticas em casos de desejo inconsciente de autopunição. Ver, por exemplo, o capítulo 5 de O Eu e o Isso, que está traduzido desde a edição inglesa por O Ego e o Id, 1923, que vem a ser a segunda tópica. No caso de Dora, esse objetivo era claramente sensibilizar o pai e afastá-lo de Frau K. Nenhum dos atos do pai parece tê-la amargurado mais do que sua presteza em considerar a cena do lago como produto de sua imaginação. Ela ficou quase fora de si ante a ideia de se pensar que ela simplesmente imaginara algo naquela ocasião. Durante muito tempo fiquei perplexo sobre a autocensura que se escondia atrás de seu repúdio apaixonado desta explicação do episódio. Era justificável suspeitar de que havia algo oculto, pois uma censura que não atinge o objetivo não oferece ofensa duradoura. Por outro lado, cheguei à conclusão de que a história de Dora devia corresponder aos fatos em todos os sentidos. Tão logo percebera ela a intenção de Herr K., o Sr. K., esbofeteara-o no rosto
e afastara-se correndo sem permitir que ele concluísse o que estava dizendo. O comportamento dela parece ter sido tão incompreensível para o homem, depois que ela o deixou, quanto para nós, pois ele já teria obtido antes, através de pequenos e inúmeros sinais, a certeza sobre as afeições da moça. Ou seja, ela já tinha seduzido ele bastante. Em nosso exame de segundo sonho de Dora, chegaremos à solução deste enigma, assim como à autocensura, que até aqui não conseguimos desvendar. Só nas páginas 103 e seguintes. Persistindo ela em repetir as queixas contra o pai, com cansativa monotonia e continuando ao mesmo tempo sua tosse, fui levado a pensar que este sintoma poderia ter algum significado em conexão com o seu pai. E a não ser quanto a isso, a explicação do sintoma que eu até então obtivera estava longe de preencher as exigências que costumo fazer sobre tais explicações. Segundo uma norma que vi confirmada repetidamente pela experiência, embora me tivesse ainda aventurado a solidificá-la num princípio geral, um sintoma significa a representação, travessão, a realização, travessão, de uma fantasia de conteúdo sexual, isto é, significa uma situação sexual. Seria melhor dizer que pelo menos esse está em itálico, dos significados de um sintoma é a representação de uma fantasia sexual, mas que nenhuma limitação dessa ordem se impõe ao conteúdo de seus outros significados. Quem quer que se dedique ao trabalho psicanalítico, logo descobrirá que um sintoma tem mais de um significado e serve para representar simultaneamente diversos processos mentais inconscientes. E eu gostaria de acrescentar que, na minha opinião, um único processo ou fantasia mental inconsciente dificilmente bastará para a produção de um sintoma. Vou repetir para vocês porque é importante. Quem quer que se dedique ao trabalho psicanalítico logo descobrirá que um sintoma, por exemplo, uma tosse nervosa, ou enfim, tem mais de um significado e serve para representar simultaneamente diversos processos mentais inconscientes. Então, um sintoma é um significante. Você consegue mais de um significado para esse sintoma. E ele serve para representar diversos processos mentais inconscientes. Quem leu Lacan não parece com aquela frase o significante é o que representa o sujeito para outros significantes? E eu gostaria de acrescentar que, na minha opinião, um único processo ou fantasia mental inconsciente dificilmente bastará para a produção de um sintoma. Então, vocês reparam que tem uma cadeia significante em jogo aí. Logo surgiu uma oportunidade para interpretar desta forma a tosse nervosa de Dora por meio de uma situação sexual imaginada. Ela estivera insistindo uma vez mais que Frau K. somente amava o pai porque ele era Anna Vermögen der Mann, um homem de posses. Ein vermögender Mann, um homem de posses. Certos pormenores da maneira como ela se expressou, que omito aqui,
como a maioria das outras partes puramente técnicas da análise, levaram-me a perceber, atrás desta frase, o seu sentido oposto oculto, ou seja, que seu pai era Arne unvermögender Mann, um homem sem recursos. Isso só poderia ser dito num sentido sexual, que seu pai, como homem, era sem recursos, era impotente. Unvermögend significa literalmente incapaz e é comumente usado tanto no sentido de não rico como de impotente. Dora confirmou essa interpretação com base em seu conhecimento consciente. Assinalei então a contradição em que caía se, por um lado, ela continuasse a insistir em que as relações de seu pai com a senhora K eram um caso de amor comum e, por outro, sustentasse que seu pai era impotente ou, em outras palavras, incapaz de manter um caso desta espécie. Sua resposta mostrou que ela não precisava admitir a contradição. Ela sabia muito bem, disse, que havia mais de uma maneira de obter gratificação sexual. A fonte desse conhecimento, contudo, foi novamente identificável. Perguntei-lhe mais uma vez se ela se referia ao uso de órgãos que não os genitais para o fim das relações sexuais. Ela respondeu afirmativamente. Pude então dizer que, em tal caso, ela devia estar pensando precisamente naquelas partes do corpo que, no seu caso, estavam em um estado de irritação, a garganta e a cavidade oral. É certo que ela recusou-se a ir tão longe no reconhecimento de seus próprios pensamentos e, na verdade, para que a coerência do sintoma fosse possível, era essencial que ela não esclarecesse completamente o assunto. Mas a conclusão era inevitável, no sentido de que, com sua tosse espasmódica, que, como de hábito, se reportava por seu estímulo excitante a uma cócega na garganta, ela pintava para si mesma uma cena de satisfação sexual per os entre as duas pessoas cujo caso amoroso ocupava tão incessantemente sua mente. Muito pouco tempo após ter ela tacitamente aceito esta explicação, sua tosse desapareceu, o que se enquadrava muito bem na minha opinião. Mas não desejo realçar demais este desenvolvimento, já que sua tosse com frequência cedera antes espontaneamente. Vou parar aqui pelo tamanho, a gente vai entrar na parte 16. Vocês reparem que Freud trabalhava de uma maneira muito ativa. Aliás, o caso durou muito pouco tempo. Dora picou a mula. Ele tirou certos sintomas, mas a gente não força a barra com a histérica assim, senão não há análise que chegue. A análise, você tira a parte sintomática, ela cai. E depois você começa a travessia do fantasma. Freud não chega até aí. Isso só a gente vai saber mais tarde fazer. Mas é importante para vocês entenderem como é que os sintomas se constroem, como é que ele descobre, como é que ele faz. A gente tem que entender como é que o construtor da psicanálise construiu toda essa teoria. Não quer dizer que faça assim na clínica, não. Se você faz assim na clínica hoje, a pessoa vai embora, porque ela vai se sentir muito agredida, muito pouco respeitada no seu espaço. E ela tem todo o direito de dar o tempo dela para que as coisas venham por ela. Essa forçagem que Freud faz foi muito importante para ele poder descobrir, identificar os sintomas e ensinar para a gente. Não é para a gente agir assim na clínica, tá? Isso aí, quanto mais a gente lê Lacan, a gente vai ver isso.